Então, um ponto interessante a ser levado é que os nossos carneiros aqui na propriedade tem um intervalo de 90 dias com as ovelhas e 90 dias de descanso. Tem pessoas que têm um manejo de 45, de 40, isso depende muito de cada um. A gente colocamos aqui com 3 meses. E aí depois, né, que as ovelhas emprenharam, nós vamos ter aí um descanso dessas ovelhas. Elas vão parir e novamente vão voltar com os carneiros após 3 meses. O importante disso é que a gente consegue cobrir todas as matrizes em 90 dias. Geralmente, quase todas com menos de 2 meses já estão cobertas. Se entrou no cio, serão cobertas. Como a gente está colocando os carneiros um período sim, um período não, os carneiros quando entram na estação de monta para fazer a cobertura, já entram com aquele gás, né? Então se tiver 5, se tiver 6, o que ele conseguir cobrir num dia ele vai cobrir. Isso é importante por quê? Porque quando for começar a aparição, isso vai contribuir para a gente ter 10, 5, 15 ovelhas parindo durante o dia e a noite. Isso vai favorecer exatamente a isso aqui, ó. Tem uma padronização do nosso rebanho. Vocês percebem uma borregada do mesmo tamanho, praticamente da mesma idade. A diferença de um borrego para o outro aqui é questão de meses, né? Não chega a 2 meses não. Só chega a mais de 2 meses aqueles borregos que já foram, as ovelhas já foram cobertas no último mês da estação de monta, que foi no terceiro. E aí a gente tem um favorecimento com a padronização do nosso rebanho de venda, que é o poder econômico da fazenda, de sítio, de qualquer local, é importante, porque a gente consegue ter uma oferta de bicho em um período específico. A gente já sabe o período que a gente vai ter essa oferta de borrego no mercado. Se for de macho, isso contribui demais para a venda, porque a gente vai ter borregos praticamente do mesmo tamanho, do mesmo peso. E isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com frigorífico. A padronização do rebanho é extremamente importante. E fora também das fêmeas. A pessoa que comprar as fêmeas já vai saber o período que elas vão entrar em cio, mais ou menos, o período que ele pode colocar, porque tem toda a questão da idade, tem todo o processo. Então tudo é facilidade para o manejo. E fora que no poder econômico, a pessoa que, por exemplo, gosta de fazer terminação de ovinos, que é comprar de um fornecedor que tem muito borrego, por exemplo, a gente aqui hoje, ele quer comprar 30 borregos, ele vai chegar nesse rebanho aqui e ter a possibilidade de escolher 30 borregos com intervalo de dias, no máximo 15 dias de idade, diferente de um para o outro, diferente de peso de quilo, 5 quilos um pelo outro de diferença. Então ele vai ter um borrego da mesma idade, praticamente do mesmo peso e, se quiser, até da mesma raça. Então isso vai favorecer quem quiser fazer a terminação, a ter os borregos comendo a mesma dieta, o mesmo tipo de volumoso, e isso vai chegar ao mesmo tempo. Então favorece demais para não ficar borrego para trás, né? Para não ficar borrego dando trabalho para ele. E para a gente também. E para mim é uma mão na roda, porque eu vou ter a borregada nascendo praticamente no mesmo período. Então não vou ter borrego nascendo todo dia durante o ano. Então não vai me atrapalhar tanto nos outros afazeres. Por exemplo, eu fazia a cada um dia 2, 3 borregos, cura de embigo. Eu vou ter 10, 15 para fazer. Então não vou ter aquela agonia toda hora tá fazendo. Outro ponto, as ovelhas que parirem, eu vou ter muita ovelha para me corrigir elas, questão de ubre, questão se está mamando direitinho. Não vou ter todo dia aquela agonia, se mamou, não mamou. O controle de brincagem fica mais fácil, a anotação dos brincos fica mais fácil, e principalmente o nosso manejo, que é o manejo que envolve vacinação. Em períodos anteriores aqui eu tinha um sério problema em questão de vacinação. Eu vacinava 5 hoje, 5 amanhã, e durante o período de 5 meses eu estava vacinando bicho. Então eu tinha que ter um controle muito mais rígido para não deixar aquele borrego passar do tempo de vacinação. Fora questão de meriose mesmo, que acomete esse rebanho aqui. Eu tinha um borrego dando meriose, daqui a pouco eu tinha um outro dando. Então eu consigo fazer a mesma medicação em todos eles que precisam. Até a doença nesse rebanho, quando vem praticamente na mesma faixa etária, no mesmo rebanho.
fica mais fácil a gente fazer a decretação, né, desse rebanho. A gente consegue já daqui ter um diagnóstico mais ou menos de qual animal será um animal bom para reprodução, um animal que não dá para reprodução, já pelo desenvolvimento, né? Porque aqui que a gente compara, por exemplo, vou dar exemplo, um animal aqui, esses 3 DORP. Eu sei que aquele DORP ali, ele tem 2 meses. E eu sei que esse aqui também tem 2 meses. E aquele ali com 2 meses, ele vai estar com 20 quilos. E esse aqui tá com 15. Então já sei que alguma coisa de errado eu tenho. Aqui já é um forte indício, né? Que esse animal aqui, alguma coisa aconteceu com ele. Foi falta de leite, foi falta de gripe, é a mãe. Então daqui eu consigo, pelo brinco, saber quem é a mãe dele. Da mãe, com certeza, se não tiver nenhum problema, a mãe permanece. Se tiver algum problema, foi alguma questão nutricional, por exemplo, a mãe permanecerá. Mas aí eu consigo vender a mãe para não ter esse tipo de problema. E esse animal também fica uma observação que se daqui para frente ele não tem um bom desenvolvimento, ele também será descartado. E quando eu falo descartar, animais que não serão para reprodução, nem daqui da fazenda e nem para outra pessoa. Serão animais destinados ao abate, seja fêmea ou macho. Então, para mim, eu gostei bastante da estação. E cabe a cada um, né, fazer de acordo ao seu manejo, de acordo à sua rotação. Tem estações de monta, por exemplo, que ela é feita para ter borrego constantemente. Então coloca um intervalo mais curto em X matriz no mês, X matriz em outro mês, X matriz em outro mês, para que possa ter a questão da consistência de borrego. A gente está trabalhando com uma questão de lotes, né, por ter lotes grandes em quantidade em um período. Aqui a estação de monta também foi voltada à questão do período seco. A gente estava tentando tirar a aparição, porque não sei para vocês aí, queria que até vocês comentassem se na sua região é a mesma coisa aqui. Quando chega o período chuvoso, geralmente a gente não tinha muitas ovelhas paridas. As ovelhas largavam mais para parir no tempo de seca, até mesmo porque no tempo chuvoso as ovelhas vão se nutrir melhor e assim elas vão entrar em cio mais fácil para entrar em gestação e parir, né? Só que aí quando ia parir, já tinha passado a estação chuvosa. Então a gente começou a reverter esse quadro, colocando os carneiros para cruzar justamente no período de seca, né? No período passando da seca, fazendo uma nutrição dessa ovelha, desse animal, para que pudesse parir, né, em datas específicas e até mesmo a gente ter um preparamento melhor, porque quando paria todo dia, todo mês, a gente não conseguia ter um diagnóstico de comida. Então a gente sofria muito com comida. Como a gente coloca 3 meses agora, a gente sabe que a gestação da ovelha, no caso a gente vai colocar o carneiro com 3 meses para cruzar. Então durante daqui mais 5 meses, 5, 6, 7 meses, a gente já sabe que nós temos que ter comida reservada para essa categoria de matrizes, porque elas vão parir em X data. Em X data eu tenho que ter X de comida armazenada para que quando vier a borregada eu possa nutrir bem a ovelha e também a própria borregada. Então a gente tem um preparamento de volumoso, um preparamento, né, de como a gente vai atender a quantidade de borregos geralmente que vão nascer, porque a gente tem um controle de quantas matrizes entraram na estação. Então vocês perceberam durante esse vídeo que para mim aqui é só vantagem. A estação de monta, ela é muito benéfica para a gente aqui. Então eu acredito que para você também será. Então mais uma vez, quem gostou do conteúdo, está até o momento aqui, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para você não estar por fora dos nossos vídeos diariamente por aqui. Grande abraço.